Be strong. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Atípica, um videocast produzido pela Ava Vozes Atípicas. Estamos hoje aqui com duas novas convidadas, né? Adriana Zinck, né? Que é dentista, especialista em odontologia de pacientes com necessidades especiais de atendimento, né? Ela também é professora universitária. E temos a presença da Maria Rita, que é neuropsicóloga, também professora universitária. Conosco sempre Simone, né, a nossa presidente da AVA, mãe da Camila e do Gabriel. Isso, né? isso, exatamente. Vou começar então fazendo a minha audiodescrição, para que, né, vocês possam. Eu sou o Henrique, eu sou um rapaz, né, um senhor de 47 anos, barbas grisalhas, cabelo preto, média estatura, cor branca, né? Estou vestindo a camisa da AVA, que é uma camisa laranja, com os dizeres AVA no meio, o logotipo da AVA. E estamos aqui no estúdio da Três Telas. Bom, eu sou Simone, eu sou uma mulher de 61 anos, não tenho problema nenhum em falar. Sou branca, cabelo comprido, cor escura. Estou vestindo uma camisa preta com umas florzinhas, uns desenhos na cor branca. Sou Adriana Zinck, sou uma mulher branca de 52 anos, cabelo já grisalho, meio loiro, estatura mediana, estou com um vestido com tom mais amarelado. Eu sou a Maria Rita Gascon, tenho 43 anos, quase 1,60, não cheguei lá, branca e estou com um vestido verde florido. Certo, vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então, começando com a Maria Rita, né? Neuropsicóloga. Queria que você falasse para a gente, então, o que é uma avaliação neuropsicológica. Que todo mundo confunde, que todo mundo acha que a palavra neuro envolve neurologista. A avaliação neuropsicológica, ela é uma especialidade da psicologia. Então, você primeiro faz o curso de psicologia e depois se especializa dentro da área. É um exame que estuda a relação entre um comportamento, como, por exemplo, dificuldade de atenção, e as funções cognitivas superiores. Inteligência, memória, linguagem, atenção, percepção, visoconstrução, habilidades acadêmicas, bem como, né, a avaliação de comportamento, de humor e personalidade. Para que se tenha, então, portanto, uma hipótese diagnóstica final, mas ela é um exame. Isso eu acho que é muito importante que as pessoas tenham em mente. Então, ela é um exame que vai fazer a relação entre o comportamento e o funcionamento cognitivo para obter, então, uma hipótese diagnóstica e ali, depois desse diagnóstico, ter as intervenções, os acompanhamentos necessários. Uma dúvida minha. A hipótese diagnóstica é apenas o resultado dos testes aplicados de comprovação científica ou também é somado à interpretação do profissional? Eu falo que a clínica é soberana. Né? Então, na verdade, não é só dos testes, porque se fosse só os resultados do teste, qualquer pessoa poderia fazer o curso e aplicar os testes. E porque é feito por psicólogo, né? Então, tem vários cursos, e aí, por que eu não posso aplicar só psicólogo? Porque é a avaliação do comportamento. Então, eu preciso de um profissional que é especialista em análise de comportamento para poder associar o resultado do teste mais a avaliação clínica para poder chegar no resultado. Adriana Zinck.
Há pouco a gente estava conversando também a respeito da sua formação, né? Que você estava comentando sobre a especialização, odontologia para pessoas com necessidades especiais, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa sua formação nessa área, essa especialização né? E essa O ativismo. pessoas e ativista, né? E as necessidades especiais, em especialização em necessidades especiais, né? Pessoas com necessidades especiais. É assim, para nós na odontologia, né, para o Conselho Federal de Odontologia, essa especialidade, ela foi criada em 2001. Nós consideramos até uma especialidade recente, porque ela não tinha há muito tempo. Então, eu tenho já 29 anos de formada e desde 2001 que eu me tornei, então, fui cursar a especialização em pacientes com necessidades especiais. Essa especialização, ela contempla, então, atendimento à pessoa com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. Então, uma especialização bastante ampla. Por outro lado, eu já considero logo de cara um problema de saúde pública essa especialidade, porque quando nós falamos em acessibilidade, está no programa a acessibilidade programática, né? Nós temos a acessibilidade programática. E é uma especialidade que nós não temos um número de profissionais suficiente para o atendimento da pessoa, né? Então, no Brasil inteiro, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 400 mil cirurgiões dentistas inscritos no Conselho Federal de Odontologia. Cirurgiões comuns. Os cirurgiões dentistas, a base, porque assim, todos somos cirurgiões dentistas e a partir disso, então, fazemos as especializações. E essa nós temos aí um pouquinho mais de 1.000 pessoas especialistas no Brasil, Muito né? pouco. Então, se você for pensar no atendimento pelo especialista, é muito complicado. Então, a gente já tem aí uma das barreiras, já é não ter o profissional para esse atendimento, né? Então, só que assim, como a especialidade contempla uma área muito grande, então, somos especialistas no atendimento às diversas deficiências e a diversas condições sistêmicas graves. Então, alguns colegas vão para determinadas áreas e não necessariamente estão atendendo ao todos, não tem condição de atender a todos, né? Então, é uma falha muito grande, né, nesse quesito. E o que impede? Por que tem tão pouco dentista nessa área? Falta de interesse, de oportunidade, de cursos decentes? Então, Simone, de uns anos para cá, realmente eu me tornei militante, né, nessa área e principalmente na divulgação da especialidade. Nos meus alunos de graduação mesmo, o que eu mais tento é incentivar o aluno de graduação a ter um olhar inclusivo, né, ter um olhar para a especialidade. O que nós brigamos há muitos anos já no MEC mesmo, sempre mandamos ofício, via conselho e tudo mais, é que em parte das universidades não é uma disciplina obrigatória na graduação. Então, se o aluno ele não tem o acesso já na graduação, não desperta então, nele. Não desperta. Então, eu falo que às vezes até ele não tem um preconceito, ele não tenha um pré-conceito, ele não tem conceito, ele não sabe o que fazer, né? Então, isso já é uma barreira muito grande. Então, o que eu mais milito é que tenham os cursos, né? E que você tenha acesso. Hoje eu até penso que uma das formas da gente melhorar isso seria ter uma parceria do governo do estado, uma parceria do governo federal, uma parceria das prefeituras, capacitando o seu profissional que já está na rede, né? E talvez até ofertando essa especialidade. Mas já não tem isso? Né? Não, para especialização não tem. Isso é uma luta que a gente, tipo assim, eu já levei isso para algumas pessoas e realmente não tem. Então, assim, às vezes eles fazem algumas capacitações online, aquelas capacitações específicas, né? Então, vou dar um curso, uma capacitação para a rede sobre pessoa com deficiência e tudo mais, mas, assim, não é alguma coisa como uma especialização. Eu acho que estaria no momento de abrir realmente e falar, não, vamos ver na rede quem quer, porque eu acho que é um primeiro ponto, não dá para você colocar isso de uma forma, eu vou te forçar a fazer. Não, eu tenho a capacidade assim, eu quero fazer ou eu não quero fazer. Então, ter essa possibilidade da escolha, mas eu acho que é muito importante capacitar. Sim, com toda certeza. E Maria Rita, como professora, né? Como você avalia o nível de interesse dos seus alunos? Eles saem realmente preparados para lidar com autismo? Com deficiências. Com deficiência. Eles saem preparados para empatia? Ou é mais um trabalho, mais um serviço? Sim. Cadê o salário e está tudo certo?
Porque existem alguns, vou completar a pergunta, porque existem algumas profissões que precisa ser mais do que isso, né? Por exemplo, um eletricista. O eletricista vai lá, faz o trabalho e recebeu. É bem diferente de um bombeiro, de um policial, de um médico, de um dentista, de alguém da área da saúde. Tem que ter empatia pela dor, pelas dificuldades. Você vê isso nos seus alunos? Eu até vejo, né? Me surpreendeu muito quando eu entrei na universidade, pelo menos na universidade que eu dou aula, existe um número muito grande de alunos que durante já o processo de graduação vão trabalhar como acompanhantes terapêuticos, né? E ali das mais diversas dificuldades e deficiências que tem. O autismo, acho que até pelo número de clínicas que vem crescendo aqui na cidade de São Paulo, é ainda maior, mas a gente vê muitos alunos buscando o que a gente chama de clínica ampliada. O que é isso? É sair do consultório para ir para espaços mais sociais. Então, existe... Inclusive a escola. Inclusive a escola. Então, escola, hospital, delegacia, juizado, né? Então, existe esse interesse deles de sair, então, só do contexto clínico para o que a gente chama dentro da psicologia de clínica ampliada. O que a gente às vezes tem ainda é dificuldade, às vezes, de ingresso, né? Então, na verdade, dos nossos alunos em algumas instituições. Então, ou seja, ainda a oferta... Então, é o que ela está falando também. Acho que a Adriana também... Então, ou seja, a gente até tem o interesse, mas a parceria, às vezes, não é tão fácil assim. Né? Mas existe, sim, existe um movimento, pelo menos, que eu vejo, que eu não via na minha formação, né? Então, de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu vi os alunos muito mais voltados para o consultório. Hoje eu vejo um movimento mais para fora. Você tem doutorado? Eu tenho pós-doutorado. Pós-doutorado em que área? Em ciências da saúde. Ah, tá. Legal, legal. Até onde eu lembrava, você tinha só o doutorado. Agora, só o doutorado. Agora já está no pós, já terminou o pós? Terminei o pós, já. Beleza, ótimo. Ótimo. Bom, Adriana, quais as conquistas da odontologia nos últimos anos para as pessoas com deficiência? Você está mais engajada nessa questão. Né? Tudo quanto é congresso que eu vou... Foi membro também do Conselho Estadual. Não, tudo quanto é congresso que eu vou, há anos a gente se encontra. Mas eu tenho visto você mais do que eu estou conseguindo acompanhar. Então, você deve estar mais por dentro. Estamos evoluindo? Estamos evoluindo. Então, assim, na cidade de São Paulo, já teve uma melhora muito grande no acesso, né? Então, ainda tem muita coisa para melhorar nessa questão. E, assim, algumas das questões que eu penso hoje na cidade de São Paulo, se a gente for pensar em saúde pública, então você tem o acesso pela unidade básica de saúde dessa pessoa, e aí a pessoa foi para a unidade básica de saúde, se necessário, ela é encaminhada para o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, onde, teoricamente, teria que ter um especialista, mas não necessariamente é um especialista, é um centro de especialidade e não de especialistas. E por quê? Porque no Brasil, aquilo que eu falei, nós não temos um número suficiente de profissionais. Então, nós temos mais CELs do que especialistas. Então, ali, às vezes, tem uma pessoa que tem um curso algum curso que ele fez na área, fez algum estágio, alguma coisa, tem uma certa afinidade, ele está naquele local. Não necessariamente ele é um especialista, mas tem um atendimento. No geral, no serviço público, nós melhoramos muito o número de pessoas, mas assim, contando a cidade de São Paulo. Mas eu recebo e-mails, e por conta da militância, né, do estado inteiro de São Paulo, então algumas cidades que a pessoa tem uma dificuldade enorme de encontrar uma pessoa naquela cidade para atender. Né? E aí, quando nós falamos... Tá ruim, imagina no interior. Imagina no interior. Então, quando nós falamos de uma pessoa sem nenhuma condição, com dor de dente, é uma questão. Agora, quando nós falamos num autista nível 3 de suporte, com dor de dente, num final de semana, te pergunto assim, aonde uma mãe leva uma criança
nessa condição, com dor no final de semana. Então, ele desorganiza inteiro, ele está batendo a cabeça na parede, quebrando os armários, tudo, e a mãe não sabe o que fazer. Então, uma das coisas que eu acho que precisa ter na cidade, isso foi uma das coisas que eu já mandei em propostas para muitas pessoas nessa minha militância, era de ter, pelo menos em cada região de São Paulo, uma referência para onde mandar, né? A sua procura foi por quê? Por que tipo de vereador, deputado, prefeito? Vereador, deputado, prefeito, tanto que foi na época que eu me candidatei, eram as propostas, mandei propostas para plano, que nem agora uma das propostas do plano era ter o centro, vai ter um centro de referência, não sei se vai ter odonto no centro. Você está falando essa da municipal? O municipal. Não, é mais, eu acho que é mais social, questão, né? É assim, social, exatamente. mais social. Entretenimento, essas isso, coisas. Então, e assim, eu acho que tem que ter esses centros regionalizados, né? Então, em cada região, porque como todas as terapias, eu acho que a Maria Rita concorda comigo que, assim, hoje em São Paulo é muito difícil o acesso de um lado para o outro, então não adianta ofertar para uma mãe qualquer tratamento, ela mora na Zona Sul e ofertar na Zona Norte, né? Porque só essa transferência, às vezes, é insuportável, quando ainda se fala de um tratamento que ela tem que ir semanal, ou uma criança com dor, então, eu acho que todas essas questões teriam que ser organizadas por pessoas que entendem das condições que aquelas pessoas vivem. E quando nós pegamos assim, como foi feito isso? Então, você vê que, às vezes, aquela dinâmica não é funcional, né? Que nem eu tenho um MBA em administração hospitalar. E no meu MBA, eu acabei fazendo um projeto da logística de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, né? Então, você vê que essa logística, ela é muito maior do que só o entrar na sala e receber o atendimento. Então, vai desde a porta, né? Então, é aquele segurança que está ali acolhendo. Então, toda essa logística tem que funcionar. Então, essa parte, quando eu fiz o MBA, olhar a parte administrativa também me abriu os olhos para algumas questões que a gente, quando está sentado na clínica, que a gente fala está sentado no mocho atendendo, eu também não via essas questões, que é a questão da gestão. E eu acho que esse olhar, juntar a gestão com a ponta, que é a clínica, eu acho que é esse ponto que está faltando, né? Não só na cidade de São Paulo, mas acho que em todas as regiões. Eu gosto de assistir muito TikTok. E tem passado muito um dentista brincalhão que só lida com pacientes especiais. Você já viu isso? Sim, vi. É um odontopediatra, né? De Santos, né? Ele é de Santos? Eu sei quem é. Mas, gente, o cara dá um show. Ele deita no chão, ele faz de tudo. A criança chega chorando. Ele consegue colocar a criança sentada naquela poltrona e tratar de dente. Então, você conhece ele? Não, pessoalmente não conheço. Eu sou da Câmara Técnica do CRO de São Paulo, sou voluntária há mais de 10 anos, né? Até ele estava na Câmara Técnica, mas não o conheci. Eu sou voluntária na Câmara Técnica, eu sou gestora das câmaras técnicas, né? E assim, para ser sincera, Simone, eu vou te contar assim, uma parte da minha profissão que aconteceu. Em 2009... quando eu ganhei o prêmio Orgulho Autista Brasil, que eu sou a única dentista que ganhou o prêmio, né? Eu ganhei por um atendimento realizado no chão. Mas, na época, não se fotografava, não se filmava e não se colocava tanto nas redes sociais como é agora, né? E você sabe que, naquela época, eu fui muito mais criticada pela classe odontológica do que apoiada, porque eu não estava seguindo as normas de biossegurança, atendendo os autistas no chão, né? E aí, só que aí, a partir disso... que eu consegui um apoio para fazer o meu mestrado, o meu doutorado nessa área, que eu tive pessoas que falaram, não, vamos continuar. Então, eu comecei isso do atendimento no chão há muito tempo atrás, né? Mas, assim, são abordagens. Então, na especialidade de pacientes com necessidades especiais, nós fazemos isso, né? Porque você vai aonde o paciente está, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para conduzir ele para a cadeira. Então, são práticas da odontologia que esse manejo, né? O odontopediatra, ele é um profissional que, assim, quando está em atendimento, você fala, meu Deus, e não é um profissional tão valorizado, mas por quê? Talvez outras especialidades são mais, né, assim, vistas. Fez isso, fez aquilo, que bonito, colocou uma estética, alguma coisa assim. Com esse rapaz. Mas é uma prática da odontopediatria, né? Então, tem boas práticas da odontopediatria no Brasil todo, mas talvez alguns expõem mais essa condição, mas essa é a realidade do odontopediatra. E o grande problema, nós temos muitos odontopediatras que acolhem,
Só que aí esse paciente, quando é PNE, ele cresce. E aí ele chega na adolescência. Quem vai cuidar? E aí essas pessoas normalmente falam, então, mãezinha, Já não atendo mais. eu não te atendo mais, né? Então, esse é um problema. E aí, quando ele chega na fase adulta, então, assim, ele fica totalmente desassistido. Então, essa é a militância de PNE, porque a gente, o que eu falo para o odontopediatra que acolhe, eu falo, tem uma referência de alguém que você não vai querer atender mais, passou da idade do seu limite e tal, você vai, já faz o contato com alguém e fala, mãe, olha, essa é a referência, siga. Mas a grande maioria, às vezes, ela recebe um não e fica desassistida, né? Mas a odontopediatria quem tenta tem práticas... sair da caixinha é criticado, né? É criticado. Isso. Mas a odontopediatria tem práticas fantásticas, Simone. Eles rebolam para pôr a molecada na cadeira. Não, ainda vou me Eles contar com esse rebolam. rapaz. Eu estou maravilhada com o trabalho eles dele. rebolam. E, Maria Rita, pela sua experiência na sua área, qual as maiores dificuldades das famílias que você... Não vale contar as nossas conversas. Pode? Não. Eu acho, Cada mãe que aparece para mim e para ela. eu acho que a maior dificuldade quando a gente pensa em neuropsicologia, e eu vim do Hospital das Clínicas, fiquei 13 anos lá, que era a mesma. Você estava falando de não ter serviços de odonto, a gente atendia pacientes para fazer avaliação neuropsicológica. Eu vinha do Acre, do Maranhão, e eu acho que essa é a maior dificuldade. Se tem muito neuropsicólogo, mas é uma especialidade que não tem, na verdade, gratuitamente, é muito difícil. No Hospital das Clínicas, tinha no Instituto Central e no Instituto de Psiquiatria. Dizem que no SUS tem mais filas de anos. Filas de anos, assim, não quando... sei nem se realmente é uma avaliação legal, não sei. Quando a gente estava lá no HC, acho que a gente saiu praticamente todo mundo, então não tem mais, só ficou no Instituto de Psiquiatria. Então, o que se tem são os cursos de especializações, um ou outro lugar que tem, na verdade, os planos de saúde estão começando, de fato, a iniciar, né, entrar, só que o que a gente vê que, às vezes, não necessariamente a pessoa é especialista em neuropsicologia, ela é um psicólogo que vai aplicar testes, né, então acho que tem essa característica também. E ele é um serviço que ele é caro exatamente porque o material pro profissional é muito caro. É o que eu tento explicar para as famílias. Mas não é um valor acessível, né? Então, a parceria que eu tenho com a Simone é tentar trazer realmente para custeio de material. Então, eu acho que as maiores dificuldades, eu acho que é o acesso, na verdade, à avaliação neuropsicológica, talvez de uma forma acessível. Eu acho que deveria ter, na verdade, na rede pública. Eu acho que aí a gente teria que entrar. Eu sou muito... Toda a minha especialização foi em saúde pública, né? Então, ela entra aqui. A gente teria que fortalecer muito a atenção primária nesse país. Acho que a base nossa seria muito né? O odonto, a avaliação, né? Porque quando chega para fazer avaliação neuropsicológica, só estava em nível terciário. Então, Simone também já tem os casos que estão há 8, 10 anos, 12 anos, e aí a gente não tem uma intervenção precoce. Não. E o cérebro, na verdade, até os 6 anos é onde tem a maior capacidade de neuroplasticidade, que é de 90%. Depois a gente vai ter? Vai ter. Mas vai devagar. Mas vai devagar, né? Então, ou seja, se a gente conseguisse ter esse diagnóstico precoce, faz toda a diferença, né? Eu nunca esqueci de uma mãe que falou para mim que o filho dela caiu do berço com uns 2 anos, ela pediu ajuda para o SUS. Quando ele estava com 7 anos, veio a resposta que ela podia encaminhá-lo para tal lugar. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não pode, isso é uma brincadeira. Quer dizer, é tudo muito devagar e a gente não sabe... Eu não conheço, eu nunca vi uma avaliação neuropsicológica feita pelo SUS. Não estou dizendo que é ruim. Não conheço, mas assim, são anos. Não adianta quando sai também. O modelo que eu faço para a AVA é o modelo que eu fazia para o SUS. É mesmo? É o mesmo modelo. O mesmo modelo que você fala, um protocolo seu, pessoal? É isso. Não, a gente tem um projeto do HC, a gente, né, o grupo de colegas meus, a gente estruturou toda uma bateria. A gente levava nosso material, né? Então, a mesma avaliação que a gente fazia no consultório, a gente fazia
Não sei se por que continua lá. também não sei. E por que essa demora A fila é enorme. é enorme, né? Quando a gente estava no Meu Deus HC, do a gente céu. recebia em torno de 50 a 100 pedidos por dia. E Ah, aí você não tem dá. 5 profissionais para fazer avaliação. Pois é, e o tempo está passando, aquela criança está entrando em surto, que era o grau 1, vai para o 2, vai para o 3. E ali eu acho que você perguntou Nível. meus desafios, além do acesso. O que eu gosto muito, Simone sabe, sou apaixonada pelo que eu faço. Mas qual que é a minha grande agonia? Eu dou o diagnóstico. E aí? O que fazer? Você está vendo que a criança... Eu já vi casos mais leves do meu filho, mais leves que o meu filho, em que a mãe deixou porque não tinha o que fazer Não tinha o que financeiramente. Falei, se a criança vai... É quase como uma sentença. Isso dói, isso dói. Isso a gente ainda não Eu tem. tento ajudar, né? Porque eu também tenho parcerias com psicólogos, com médicos, tento ajudar, mas assim, gratuitamente é raríssimo conseguir. Uhum. E 90% pede gratuito. Eu falo, gente, eu não consigo, porque eu não sou médica, eu não sou dentista, eu não sou neuropsicóloga, eu tinha que ser tudo para poder atender gratuitamente, eu não sou. Então, eu preciso desses profissionais. E, dentro do possível, eles falam para mim que não tem como. Então, eu vejo aquela criança indo para a fila. Que era a mesma coisa, a mesma agonia que a gente tinha no HC. A gente dava o diagnóstico. E aí, você falou da referência, né? A gente não tem referência para dar. Se não tem, na verdade, às vezes um respaldo financeiro. Não, o valor social ainda consigo encaminhar, mas aquela família que não tem. Então, mas essa que me gera agonia. Essa que me gera angústia. Em meus atendimentos, eu sempre uso esse exemplo online. Então, eu vejo a casa da pessoa atrás. Eu também faço. Né? Eu faço algumas, eu faço algumas entrevistas online, de devolutiva e na anamnese, pela questão financeira. Então, não sabe? Mobilidade é caro. E aí eu deixo a avaliação para ver no dia. Você tá vendo, assim, e aí você está vendo a parede cheia de mofo. Não, a parede cheia de mofo. E um caso de uma boliviana, chilena, não lembro, venezuelana, que era parede de latão. Como é que eu vou virar para essa mulher e falar, vai lá na clínica tal, que o tratamento do seu filho vai ficar uns 15, 20 mil reais. Então vai para o SUS, quando ele tiver 18 anos, ele consegue a vaga. E o que eu vejo, assim, dos pacientes que vêm, que falam que conseguiu, é de 15 em 15 dias em grupo. Exatamente. Exatamente. Eu fui fechar parceria com uma clínica em que a clínica aceitou o valor social, que é muito difícil, mas com a condição de que fosse em grupo. Então, eu falei, tchau e benção. Eu não quero para os outros o que eu não quis para os meus filhos. E como você avalia essa diferença de valores e tempo de colegas para colegas, assim, de profissionais? Agora vamos te pôr na saia justa. Menina de Deus, o quê? Porque a gente fala de um valor, aí, porque na esquina da minha casa tem uma que faz por 200. Por que uma 200, a outra 10 mil? O que acontece por aí? E o tempo, principalmente o tempo, porque umas fazem poucos dias e outras demoram meses para fazer. O que depende do profissional? Eu acho que depende. Eu sempre falo, acho que o HC também foi uma boa escola ali, realmente para mim. Então a gente não tinha esse tempo, né? Então pensa no cérebro de uma criança. Se eu vou demorar 3 meses para entregar um laudo, já mudou tudo. Já mudou completamente. É o que eu sempre falo. Então, ou seja, para mim, né? E aí eu tô falando Maria Rita, não sou melhor que ninguém, mas é a minha percepção, tá? Quem demora 10 sessões para fazer avaliação não sabe o que está fazendo. Mas é exatamente isso que eu falo pras mães. Todos os testes para poder. E também tem clínicas que falam assim, que vai digitar, olha, a gente faz um preço X, né, mas é porque a gente faz 10 sessões. Mas 10 sessões que não tem uma necessidade de fazer. Mas é aquela troca. Então, o meu valor é tanto por tanto de sessões. Né? Então, assim, já me perguntam isso. Eu falo assim, quem faz muito não sabe o que está procurando. Né? Eu sinto insegurança na pessoa. Então, 2, 3 meses para fazer uma avaliação neuropsicológica. 10 isso, sessões, gente. não tem uma necessidade de 10 sessões. Né? Então, se você pega um processo inteiro, 5, 6 sessões, né? Tem crianças, é o suficiente para você. Porque às vezes a criança naquele dia não estava bem, tem que voltar. Agora, o que as mães me elogiam demais é a sua devolutiva.
Ah, é? Elas falam que você tem uma paciência para explicar, porque é a mesma coisa todo dia, toda hora. Simone, ela foi um anjo, me explicou tudo que ninguém nunca me explicou, que a sua devolutiva é muito rica. Ah, eu fico feliz, porque na verdade assim, eu tento deixar no laudo técnico, que a gente Sim. tem que deixar, e ao mesmo E tempo depois entregar didático. mastigadinho, né? Mas elas não têm obrigação. Acho que a obrigação de que a pessoa sair entendendo o que foi feito é do profissional. A devolutiva faz parte, inclusive, da própria questão do conselho. Sim. Ela precisa entender para que ela consiga, a partir dali, fazer... Mas os profissionais, eu estou falando mais de médicos, não costumam explicar. Uhum. Algumas me procuram e falam assim, Simone, saiu o laudo do meu filho, deu esse F70, o que é isso? Eu falei, o médico disse que é DI, o que é isso DI? Eu falei, mas o médico não te explicou? Não, então só vai para mim explicar o que é um DI. Eu fico tão sem graça, porque isso aí tinha que ter sido, o médico devia ter falado isso, né? Aquela criança tem uma deficiência intelectual. Então, parece que os profissionais não conversam. Chega aqui e fala, você precisa de tal remédio, o seu diagnóstico é tal, próximo, e fila que anda. Porque é o momento do choque, né? Eu falo como mãe. Nunca é pelo lado, tipo, o meu mundo caiu, não. É do tipo, o que vai acontecer agora? Eu acho que eu essa preciso pergunta. de informação para ver de que maneira eu posso ajudar meu filho. Só que os profissionais não conversam, não tem tempo. É tudo muito rápido, é tudo muito... E nem todas as mães têm instruções, então elas precisam desse acolhimento, né? Que elas elogiam demais Eu fico contente, a sua devolutiva. que eu acho que é isso que eu quero, assim, né? Na verdade, que elas entrem. Elas vão, todas as mães elas vão em busca de um caminho. Eu falo que o diagnóstico, ele é o início de um caminho para onde você vai percorrer. Né? Então, é um direcionamento. Elas precisam ter direcionamento. E grande parte dessas mães já passaram por inúmeros lugares. Sim. Inúmeros. Né? E às vezes as pessoas não falam que tem, ou eu acho que falo e não dão laudo, eu não entendo muito qual é a lógica de você dizer assim, olha, eu atendi seu filho 5 anos, seu filho tem isso, mas pode dar um laudo? Não. Eu não entendo, eu juro que eu não consigo entender. Eu perguntei uma vez para um psiquiatra, eles falaram que eles têm receio da reação da mãe, do que a criança vai lucrar com aquilo. Nossa, mas é muito... Sim, é uma questão de identidade isso daí, né? Você saber o que seu filho tem e você correr atrás. Eu lembro direitinho, o doutor Mauro Muscati, maravilhoso, foi o único médico que teve coragem de falar que meu filho era autista, porque todos só falavam que ele era TDAH. E quando eu sabia que tinha mais alguma coisa, e quando ele falou assim, seu filho é autista, eu, graças a Deus, o médico já quase me internou, né? Que a mãe ali é louca. Não, é porque eu queria respostas. E os profissionais não dão essa resposta, o tempo está passando. Seu filho tem... Eu acho que ele tem tal coisa, eu acho que ele é isso, que o achismo está tirando grandes janelas de oportunidade para aquela família. Grande parte dos pacientes que encaminham que você encaminha, é muito disso. Então, ela sabe mais ou menos o que é. Mas ninguém uma noção, mas ninguém banca o diagnóstico. E eu não entendo por quê. Né? Às vezes eu não aguento, né? Eu não sou médica, eu não poderia fazer isso. E eu sempre falo, não sou médica. Elas falam, a Simone falou, ela falou que ela não é, mas pode ser pela experiência de vida dela. Exato, eu sempre falo, porque ninguém tem coragem de falar, você está vendo bandeirosamente que é uma criança autista. E a mãe fala assim, será que é educação? Será que é porque eu apanhei do meu marido na gravidez? Fica colocando tantas hipóteses absurdas. Eu falo assim, olha, eu acho, pela minha experiência, que seu filho é autista. Então, faça a avaliação neuropsicológica e depois vamos ver com o médico. Para ele bater o martelo e começar um tratamento. Ainda autismo, eles falam mais do que esquizofrenia infantil. Não, esquizofrenia eu não costumo falar, não. Não você, não, tô falando não é minha praia, então isso eu nunca falei para nenhuma criança. Mas o autismo, para mim, quando é bandeiroso, eu falo, olha, não, e tem alguns como mãe eu digo que... Só falando de que você fala, não tem nem como, não sei, né? Não, tem uns bandeirosos demais. Você falou, né? Ela olhou, os estudantes da faculdade, olhou de longe, aquele ali é autista. Chegou lá e foi se informar, é autista. A gente aprende com o tempo a identificar de longe. O olhar, ele acaba, né? Então, assim, pelo que a mãe fala, é impossível aquela criança não ser autista. Se eu, que não sou médica, vejo, por que os médicos não fecham? Não fecham. E aproveitando, então, Adriana,
seus alunos, seus colegas, você vê eles caminhando para essa empatia, para esse atendimento, E Então, quais são as suas maiores aflições, assim, que você percebe no seu ativismo, nesse seu tempo em relação às pessoas com deficiência? em relação à docência, eu dou aula em dois segmentos, né? Na graduação, então eu pego graduandos, então esses graduandos eu percebo que aquele que se dedica ao atendimento, ele já tem um olhar, às vezes ele tem algum parente, Quando tem né? parente é Então ele maravilhoso. vem já com essa condição, então ele já vem com aquele olhar, eu quero, né? Então vai. E aí eu percebo que ele não precisa nem de uma pós-graduação para o atendimento. Na odonto, assim, ele dá para você fazer, alguns casos dá para fazer. Agora, na pós-graduação, você já vê que aquela pessoa escolheu o curso. Então, ele já vai com outro olhar, porque ele escolheu, está se matriculando no atendimento, né? Então, ele já tem um outro olhar. Agora, com relação à empatia, o que a gente percebe? A gente, por mais que você queira ser um profissional empático, né? Você nunca vai sentir o que aquela família está sentindo, né? Você nunca vai sentir a situação real. Então, é complicado mesmo nesse sentido. Por mais empatia, que eu acho que até um treino mesmo, você tem que treinar a empatia todos os dias e tudo mais, mas aquele sentimento daquela família é individual, tanto quanto o autismo, né? Então, cada família vem com uma história muito forte e é muito amplo. Mas quando vocês percebem que a pessoa está fazendo piadinha ali entre os colegas, alguma coisa assim, vocês chegam e falam, escuta, vai para outro curso, ou escuta... Você fala assim, que aconteça algum capacitismo, algum bullying entre os alunos, os alunos os comentando professores. vamos supor, eu atendi hoje o Joãozinho, que menino então, mais... assim, antigamente, há uns anos atrás, eu acho que quando eu comecei assim, eu escutava um pouquinho mais. Eu não sei se porque os meus alunos, assim, em especial, eles não vão para o atendimento clínico sem ter tido as aulas teóricas. E nas aulas teóricas, eu já falo sobre capacitismo, sobre que forma que tem que tratar, o que é deficiência ou não, então eu já falo as formas que eles têm que lidar, as nomenclaturas, né? Então essa orientação eles já recebem na sala de aula, até mesmo para a vida. Então mesmo que ele faça a opção de não atender, para a vida ele já levou o conceito, né? Do que é cada coisa, então a gente conversa bastante sobre isso, passo vídeos explicando sobre frases capacitistas, porque às vezes a pessoa faz aquilo que ela vem trazendo de gerações, cultural, então assim, a casa dela usa aquela expressão e tá tudo bem, ele acha que tá tudo bem, mas no contexto não está. Então nós trabalhamos isso em sala de aula antes dele ir para a clínica. Pode acontecer, não vou dizer que não, às vezes tem, mas nós reunimos e falamos, olha, aquele momento, tá vendo, aconteceu isso, nunca tive nenhuma revolta do tipo, eu faço assim mesmo que eu quero fazer, vou fazer. Nós nunca tive essa devolutiva dos alunos, sempre o olhar acolhedor. O que eu percebo neles é uma felicidade quando eles conseguem um atendimento. Muito gratificante realmente, o olhar do aluno e falar, nossa, você viu, eu consegui. E aí aquilo você fala, puxa, que legal. E as mães, o retorno dessas mães, quando vem o aluno fazendo de tudo, tentando de tudo, então todos aqueles artifícios e tudo mais, todo o manejo, né, que nós usamos para o acolhimento, então tudo que é acessório, e você tem que fazer para colocá-lo na cadeira, e além de tudo, abrir a boca e tentar fazer de tudo para não tomar uma mordida, e aí vai, né? Mas são muitos alunos. Por exemplo, eu te mandei um monte para você na sua faculdade. Você conseguiu monitorar todos, inclusive o comportamento deles em relação a essas crianças ou a esses adultos? Todos aí. Primeiro que a gente não entra, né, na sala até para não ficar, porque fica, então, a gente fica no corredor, olhando, passando, mas fica os alunos lá dentro, só com a eu não sei, eu acho que teve alunos que têm mais empatia, tem alunos que têm mais manejo, né, e eu acho que, como acho que qualquer curso, tem aqueles que a gente adoraria que mudasse o curso. Mas você não chega e dá uma... Assim, aí depois a gente dá um feedback, a gente dá um feedback, deixa o paciente sair, a gente dá um feedback atrás ali. Né? Mas assim, o bom, assim, o que eu vejo aqui, pelo menos, são 2, 3%. A grande maioria, se falhou, como a Ana falou, não foi por querer.
Já traz isso, acha que é Cultural normal, ou não sabia fazer o manejo, e aí Sim, pede sim. desculpa, você vê que Inexperiência. tá na Não, experiência. é diferente, é diferente. Então, né? mas graças Do que, a Deus. que criança chata, que não para de berrar, sabe? Não, aconteceu uma vez um comentário, tem muitos anos, e foi um comentário bem pesado. Uma aluna, chegou uma criança, até não era autista, não, era uma criança com síndrome de Down, e aí a menina veio toda revoltada e fez assim: eu não sou obrigada a atender esse tipo de paciente. Nossa No meio da Senhora. clínica, na frente da mãe, né? Oh, Pois é. menina. E aí, a sorte que era uma mãe super esclarecida, uma mãe assim, não que talvez até... Eu não seria esclarecida, não. Acho que eu Então, já mas pulava assim, na jugular dela. ela entendeu a falta de preparo da menina naquele momento, né? E aí, e também talvez naquele momento, eu não me lembro o quanto que a gente tinha trabalhado a entrada daqueles alunos na clínica com todas as deficiências, né? Então, não sei, não me lembro até que ponto, porque assim, eu acho que a gente tem que ter ideia também do quanto, até que ponto que é minha culpa, sua culpa, né? Então, o quanto que eu tinha preparado bem, talvez, aquele aluno para estar ali, naquele momento, né? Então, não posso avaliar nisso, mas teve um comentário nesse nível e poderia ter dado uma coisa muito maior, uma repercussão muito maior, tem muitos anos isso. Mas aconteceu. E a gente E tomara que trabalha ela tenha muito... mudado de curso, né? Então, você sabe que essa aluna em específico, eu tenho contato dela ainda até hoje, sigo no Instagram, ela foi para uma outra área, estética, não é a área a minha área, mas assim, realmente não era a área dela, mas aquele comentário não pode acontecer na festa de família, não pode acontecer dentro do shopping, não pode acontecer em lugar nenhum. Sim. Então, eu acho que passar pela disciplina é uma experiência até para a vida, né? Mas o que eu faço? Eu seleciono os pacientes para a graduação, eu seleciono os pacientes que vão para quem vai atender, né? Então, eu tenho alunos... tipo assim, são 100, você seleciona 50, esses 50 estão mais preparados? Eu Seria converso isso? com esses alunos mais ou menos, porque assim, eles estão numa clínica de graduação de odontologia, onde eles estão ainda aprendendo também a técnica da odontologia. Então, eles estão aprendendo a fazer uma restauração, uma anestesia. Então, eles têm uma dificuldade, até mesmo às vezes na parte motora, para anestesiar e ainda lidar com as deficiências. Então, é muito aprendizado num momento só. Então, ele está, vamos supor, chega uma criança, um autista com nível de apoio 1. Ele chega para fazer uma exo, remover um dentinho de leite. Vamos supor, o dentinho permanente está lá erupcionando e precisa tirar aquele de leite. Ele vai ter que levar uma anestesia. Então, só que o aluno é muita coisa na cabecinha dele, porque ele está... Às vezes é a primeira anestesia da vida dele. E depois cima de uma criança. Entendeu? Então, eu tenho que ver que base que aquele aluno tem. Por quê? Porque eu não quero que o meu paciente... Então, eu vou poupar ao máximo o paciente. E é isso que eu faço. Né? Então, se eu tenho um aluno que ele está muito inicial, que às vezes ele vem para mim no 9º semestre, mas ele tem ali ele está progredindo na parte técnica da odontologia. E às vezes ele não está bem naquele ponto para ele aprender ali, entre aspas, num pacientezinho que tem uma outra condição e que eu posso dar um dano ali para sempre, né? Em relação a tratamentos. Então, eu tento realmente, eu dou um norte ali para tentar. Então, por isso que a gente não abre a clínica para muitos, nós selecionamos. É uma clínica que eles atendem em trio, que eles atendem 2 e ficam um circulando para ajudar, né? E nós tentamos o máximo ali, mas tem falhas nossas, tem falhas do aluno, eu acredito, tem a falha do aluno, do processo de aprendizagem, é normal, mas assim, a gente como professor às vezes se frustra um pouquinho, né, de coisas que acontecem, você fala, puxa, passou isso, aquilo, outro, e você vai trabalhando para melhorar, mas eu acho que é uma clínica que ela favorece a inclusão, né, então eu acho que a gente tem que continuar lutando para que aconteça, que tenha a clínica no maior número de universidades, para estar levando isso de que, puxa, e eu falo para eles, a deficiência, ela chega na sua casa, né? A deficiência, ela não está só na casa do outro, então ela pode chegar na sua casa. Nós temos uma outra disciplina de odontologia hospitalar, né? No atendimento dos pacientes acamados, eles também fazem o estágio, e assim, são os Alzheimer's, o Parkinson, então, são os acidentes, né? São todas as outras condições, então, eu acho que você ter esse primeiro contato na graduação faz a diferença. E você falando, parece que assim, são mais casos isolados, né? Ou seja, está diminuindo, né, essa falta de empatia, essa, né? Está melhorando. Está melhorando. Tá melhorando, né?
Eu acho que a mídia trabalha muito para isso, né? Eu acho que essa exposição na mídia, você sabe que às vezes tem pontualmente uma pessoa que sobressai na mídia, outra pessoa que sobressai, e algumas pessoas até criticam. Eu acho que todas essas exposições, elas trazem esses temas para debate da sociedade, né? Então, eu acho que em relação a isso, nós crescemos muito, né? E quanto mais a gente expor e mais a gente comentar, eu acho que isso é um crescimento da gente enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão, e sempre pensando que pode acontecer na nossa casa, né? Então, às vezes você fala, não, a deficiência está lá na casa do outro. Então, de acho repente, que ela isso está vai na acontecer sua. com os outros. Ela está na sua casa e muito perto. Legal. Falando, né, sobre esse novo perfil dos estudantes e tudo mais, né? Maria Rita, como é que você vê o comportamento desses millennials, né? Dessa geração que está vindo aí, né, na universidade e até no mercado? Como é que... Eu acho que, né, pegando o gancho, tem uma da universidade... E complementando, né? E a diferença desse Dele... pessoal, né, neurotípico do neuroatípico. Tá. A gente teve um ganho, acho que muito grande, né? Eu acho que essa própria questão da empatia, ela vem realmente muito de uma conscientização, né? Então, até quando eu vou dar, por exemplo, um diagnóstico para pessoas com autismo na fase adulta, eu falo, como é que eu nunca percebi? Né? Eu falo, mas não tinha como perceber, né? Porque não se falava como se fala hoje. Então, essa própria conscientização faz com que se tenha mais empatia. Então, a gente consegue entender, né? A gente consegue entender qual é a diferença. E aí eu estou trazendo isso porque essa própria diferença, essa conscientização, está fazendo com que a gente tenha mais alunos que não, né, que possuem o espectro do autismo. Então, hoje a gente tem na universidade muitos alunos que estão, então, dentro do espectro e são com assumidos? outras necessidades, muito, né? E os próprios alunos lá na própria universidade, a gente tem uma aluna, né? E ela até vai com acompanhante, o Boris, que é o Golden dela, que falta às vezes maturidade nossa de não querer ficar agarrando o Golden, né? Que a gente é mais linda. Não pode. Né? Mas o quanto que os próprios alunos estão dizendo, né? O quanto que eles estão aprendendo, né? Também ali com uma outra aluna. Então, a gente tem ela em outros cursos e outros alunos com outros tipos de deficiência entrando na universidade. Acho que a gente só consegue ir à universidade se preparando para isso, né? Então, existe, inclusive, setores que vão adequando desde material pedagógico, cadeiras, localização, deixando visitar a universidade antes, passando a grade, orientando os professores, que nem todos têm a especialização dentro da área. Eu acho que a gente também tem que preparar, né, tanto os alunos quanto os professores que vão. Então, a gente tem isso, acho que essa empatia, ela vem crescendo porque a gente começou a conviver. Então, acho que tempos atrás, aquilo que era escondido em casa, hoje já está fazendo parte da sociedade. Eu acho que isso fez uma grande diferença e motivou essa geração também a querer entender, querer, então, conseguir trabalhar. A gente tem, na verdade, quando a gente pensa em questão comportamental desses milênios, a gente até brinca, a geração TikTok, né? E a gente vê isso muito na universidade. Então, tudo muito rápido, né? Os alunos querendo as coisas muito rápido. Com uma grafia muito ruim, porque, na verdade, é uma geração muito touch. Então, até nas próprias avaliações neuros, eu até falo para as mães, olha, tá médio inferior, tá no normal dessa geração. Porque não, a gente fazia resumo papel ao maço. Sim. Né? Não escreve. Mas, então, a culpa você acha que é da educação, da escola? Não, eu acho que é na verdade... Da cultura. Da cultural. Eu acho que não... Você sabe que no Vale do Silício, as escolas de quem tem muito dinheiro não pode ter nada de internet, nada tecnológico. É tudo voltado como a gente fazia. Massinha, Nossa, né, era montar... tão diferente. Vocês estão na faixa dos 40. Imagina eu com 10, 11 anos, eu já tinha lido toda a coleção de Shakespeare. Não era porque eu queria, não, porque o colégio... Obrigava. Hoje em dia, um gibi assim já cai fulminado. Eu detesto, vai me dar dor de cabeça. Porque
Não se tem. Aí a gente fala, nossa, se é tão bom assim, por que que, na verdade, né, os grandes do Vale do Silício não quer isso para os filhos dele? Né? Então, ou seja, a gente tem assim, não estou dizendo que é ruim, eu acho que tem aplicativos como Silabando, com dificuldade de aprendizagem, que eu indico, né? Então, tem outros aplicativos de treino cognitivo, mas qual é o meio termo de tudo isso? Eu acho que é uma discussão Mas aí assim, você está falando de pessoas que vai- com dificuldades. Nós estamos falando também de pessoas que sem nenhum Então, não, diagnóstico. Não, mas sem nenhum Mas diagnóstico. assim, a não ser a preguiça. A grafia Sim, também a acaba grafia. sendo prejudicada. E é uma geração que quer tudo muito imediato. Acho que a Adriana também, a professora, pode dizer, vira para você, mas como é que eu respondo? Mas como é que eu ponho a articulação teórica? Vai ler. Não vai ler. Não Então, lê. tem um caso, isso para mim foi Marcante. Então, o aluno atendeu um caso, ele tem que relatar o caso, e depois ele tem que colocar articulação teórica. É o raciocínio clínico dele. Eu sou da abordagem na terapia cognitiva comportamental. Ele falou, você vai pegar o conteúdo, você vai pegar a teoria e os dados do paciente e vai fazer a articulação. Aí ele escreveu na análise terapia cognitiva comportamental, ponto. Que é isso? Olha, eu falei, preguiça. Não, e assim, entrega um parágrafo, eu falei, pelo amor de Deus, gente, vocês têm a geração de vocês entrarem para pesquisar de fato no computador a articulação. Então, é uma geração que é tudo muito rápido. Então, Tudo na mão, mas meu paciente está demorando muito para dar. Vai demorar. Então, ou seja, eu acho que tem alunos excelentes. Eu acho que tem uma base, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma. Mas eu acho que é uma geração que quer e a gente consegue ver isso, que a Adriana também pode ver se ela vê, quando a gente pega alunos de diferenças faixa etárias. Sim. Né? Então, os alunos, os mais novos, têm uma emergência, ele quer que você dê a resposta, não vai pesquisar, quer que você responda. Bora para responder minha mensagem de e-mail para ele. Né? Então, ou seja, e é diferente daquele que já tem uma outra que a tecnologia não era tão avançada assim, que aprendeu a ir atrás. Então, quando a gente até pensa, por exemplo, eu dou supervisão em avaliação neuro, né? As pessoas fazem o curso, elas me perguntam, mas só você lê, né? Não, eu não vou ler o manual, prefiro que você me explique. Nossa. Então, acho que tem como eu falo, tem alunos que são brilhantes, que saem da universidade que eu indicaria paciente. Geralmente são os mais velhos. Tem alguns mais novos, que eu acho que tem uma base. Curva, né? Tem os fora da curva, mas eu acho que é uma geração que ela é muito imediatista. É mais o consumo, né? Aquela coisa, joga no Google, vem pronto. E às vezes vê o professor como o Google, me fala, me dá a resposta. Exatamente. Eu tenho um dedo torto aqui de tanto escrever, né? Calo, na minha infância. Eu também tenho, assim. Eram trabalhos e trabalhos e trabalhos e trabalhos de papel ao maço. Na época não tinha inteligência artificial. Não, era só a Barça mesmo para nos dar um apoio. Biblioteca. Tanto que as provas que são online agora na universidade estão incluindo a inteligência artificial, exatamente porque o aluno ele não pode simplesmente pegar e copiar. Ele tem que escrever com as próprias palavras. Então, você está tendo Por isso que eles não sabem interpretação de texto. Não, mas não isso, existe. na própria avaliação neuro a gente percebe, né? Então, aí vem o trabalho das psicopedagogas. Eles não sabem interpretar, não lê. Português totalmente errado, totalmente sem noção, porque não lê. Então, assim, não é todo, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma. E aí a gente também está falando que a tecnologia é ruim, pelo contrário, ela tem muitas coisas positivas, mas eu acho que essa geração, realmente tudo muito rápido, elas querem, então é muito imediatista. Então a gente vê, já em compensação, para quem tem autismo, não, é essa questão. Eu percebo que eles ficam realmente dentro mesmo do padrão, que eu acho que para eles é excelente, inclusive eles são os melhores profissionais. Eles são metódicos, então eles precisam disso. Eles precisam pegar, eles precisam ler para entender, porque eles não vão pegar tão rápido, né? Até a própria ironia, as duplo sentido do TikTok, para eles não fazem muito sentido, né? Então, eles vão estudar, eles vão se você falar para eles, você tem que entregar isso e tem que fazer desse jeito, eles vão fazer desse jeito. O meu filho passou por um perfil profissional em que os profissionais falaram, olha, o que se destaca no seu filho é detalhista.
Então, aquela coisa de o foco está ali, ele fica em cima daquilo, o que passa despercebido pelos outros, pelo autista. Você sabe que fica tem ali, ó. empresas que Que contratam autistas. Uhum. E é exatamente por isso, porque eles são Focado. são detalhistas, são focados. Os outros passam... Passa batida, eles não passam. Um então, olhar de raio-x. E a rotina, né? E a rotina. Então, tem que ter a rotina. e a rotina, então, ou seja, eu percebo que eles são muito mais dedicados. Eu acho que eles até são, porque eles também estão ganhando esse espaço. Sim. Então, todo mundo E também tem um lado do esforço também, esforço, né? Para eles foi muito difícil Conquista. chegar até ali. Uhum. Né? Então, acho que até a própria valorização e provar que eles são capazes, eles se dedicam muito mais. Isso ali eu vejo qualquer aluno que tenha tido, né, que foge, entre aspas, do padrão que seria normal, ou até aquele aluno que precisou, depois de muito tempo, estudar. Então, aquele que precisou fazer com muito esforço, ele faz uma universidade melhor e se torna um profissional melhor. Com toda certeza, com toda certeza. Eu complementando assim, o que eu percebo é que às vezes até quando nós indicamos um artigo para o aluno ler, então tem aluno que vai atrás do artigo, lê um artigo científico que tem a base científica e tudo mais, e tem aquele que segue o profissional influencer, né? E aí ele não confia nem o que o professor dele está falando, porque você não é influencer. Então, o fulano lá que ele segue tem não sei quantos mil seguidores. Então, o que ele está falando ali... Neste mundo dos jovens, isso tem uma força muito grande, porque aquela pessoa é a referência do que ele gostaria de ser, né? Então, é muito complicado. Isso... Pare, eu quero descer. Então, é muito complicado. E a falta da leitura, para a gente, é o que pega mais, porque, assim, uma prova dissertativa, o aluno não consegue descrever, né? Então, ele não consegue evoluir um paciente. Então, você descreve um paciente para ele, a condição daquele paciente sistêmica, e ele tem que escrever, e ele não vai. Ele tem algumas palavras que ele sabe, então ele põe lá, eu preciso fazer uma anamnese completa. Ok, mas o que é essa anamnese completa? E não vai, porque ele não tem conteúdo ali para colocar. É complicado, mas é a grande maioria. Né? A gente, é uma inversão, né? A gente tem ali os pontuais que sobressaem, mas uma grande maioria com uma dificuldade bem grande na leitura. Na interpretação. Estamos caminhando já para os finalmente, né, também, mas eu queria fazer uma pergunta anterior. A gente falou um pouco sobre essa questão de valores, né, da neuropsicólogo, né? Queria que você, Adriana, falasse para a gente, por exemplo, uma família que tenha dificuldade financeira, assim, né, de recursos, onde ela pode conseguir um especialista, de que forma? Principalmente com sedação. Seria através do O grande CEL? problema é sedação. Então, hoje, assim, o que a gente indica, né, que ele procure a UBS mais próxima da sua casa. Então, todas as UBSs têm as assistentes sociais. Então, procurar assistente social, assim, eu não sou do serviço público, nunca trabalhei no serviço público, mas o caminho é esse. Ele vai passar num dentista na UBS, esse dentista muito provavelmente vai falar, não, o seu caso, você precisa ir para o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, e aí a assistente social, às vezes, ela ajuda nesse contexto do como encaminhar. Com relação às sedações, né, eu não sei como está o nível na cidade de São Paulo, se estão ofertando as sedações ou a anestesia geral só em ambiente hospitalar. Porque o que está acontecendo em relação aos dentistas de atendimento particular? Tem um grande número que faz as sedações em consultório, tem outros, como eu, o Marcelo, que está aqui, que nós preferimos fazer em ambiente hospitalar, por segurança ali o paciente, algumas coisas com relação ao que a gente acredita. Um choque anafilático. Né? Assim, risco todo procedimento tem, e essa família tem que estar orientada dos riscos, né? E esse profissional, então, ele normalmente, quando ele é capacitado a uma sedação, ele tem que estar capacitado também para as intercorrências do procedimento que ele oferta, né? Então, por segurança, eu prefiro o ambiente hospitalar, mas muitos colegas fazem ambiente ambulatorial e podem fazer em ambiente ambulatorial. O problema disso é o custo para o paciente, porque isso tudo particular fica um pouco pesado, realmente. Então, no serviço público, pela demanda, a gente teria que aumentar aí profissionais e lugares com essa oferta, né? Então, eu não sei qual é o projeto aí do governo com relação a isso, mas precisava aumentar essa demanda. Agora, uma coisa que eu sou totalmente contra, eu acho que a gente tem que trabalhar com relação às técnicas de manejo e condicionamento, elas são muito válidas. Então, hoje, tem muitas crianças sedando para fazer uma profilaxia, uma limpeza, né? E não necessariamente aquela criança, ela precisaria fazer aquela intervenção
com uma sedação. Então, às vezes, um profissional que trabalha bem com manejo de comportamento, as técnicas vou sentar no chão, vou fazer um lúdico, vou não sei o quê. Então, ele tira aquele paciente da sedação. Então, eu falo que a gente tem que seguir uma ordem, né? Então, primeiro tentar o condicionamento, aí depois você tem a possibilidade das estabilizações protetoras, da estabilização física. Então, hoje chega um paciente com dor, desde que tenha autorização dos pais, você pode estabilizar e tirar a dor, né? Aí depois eu posso indicar sedações, eu posso indicar anestesia geral dentro de um hospital. Isso tudo é uma evolução e uma conversa clara com os pais. Então, a gente tem isso no serviço particular, que tem um custo para isso, né? Porque vai encarecendo e tudo mais. E no público, esse é o caminho. Então, a mãe tem que ser via UBS. Via UBS. O que eu falo na cidade de São Paulo, a gente tem aí o portal 156, né? Eu falo, mãe, não conseguiu, faça a denúncia para você conseguir o quanto antes. Então, aí para a Defensoria Pública, ela tem que ir atrás. Dura que enquanto isso a criança está com dor A criança está de dente. com dor. E a criança, e a gente tem um problema muito grande, né, que tem chegado muito para mim, essa questão, os autistas na época que estão para nascer os terceiros molares, que são os dentes do siso, né? Então, ele desorganiza bastante e aí ele tem que fazer essa cirurgia em âmbito hospitalar, porque ele precisa, uma cirurgiazinha, tem tempo para começar, não tem tempo para terminar. Então, o ideal é o âmbito hospitalar. E, às vezes, ele está numa fase ali de 15, 16 anos, 17, por aí ele começa a desorganizar nas terapias, aumenta a agressividade, ele está com dor. E, às vezes, ele não consegue exteriorizar isso, ele não consegue mostrar de forma nenhuma que é a dor. Então, a necessidade do dentista na equipe multidisciplinar desse paciente é extremamente importante, criar uma rotina de tanto em tanto tempo ele passar no dentista, né? Então, isso tinha que estar no protocolo de intervenção dele, de tanto tempo passar no dentista. Para quê? Excluir possibilidades, né? Porque às vezes é uma dor, alguma coisa que ele possa estar, e essa mãe realmente, às vezes, quando que ele vem para o dentista, às vezes até um colega fala, será que não é dor? Mas o coitado já está há 2 meses naquele, né? Naquela e tortura familiar. A questão da limpeza tem a ver também com as questões sensoriais, né? O que dificulta mais ainda. Porque a limpeza é uma coisa simples, mas é insuportável para um autista pelas questões sensoriais. Então, assim, eu dou uma capacitação para dentista só para atendimento de autistas, né? Então, nós trabalhamos muito com a parte sensorial ou com os pacientes que nem têm o autismo e só têm o transtorno do processamento sensorial. Então, toda essa antecipação de tudo que vai se fazendo num consultório odontológico. E a gente consegue trabalhar bem a parte sensorial, né? É lógico que primeiro ele teria que identificar qual é a questão sensorial do paciente, e esse é um grande problema, porque nem todos estão com terapia adequada. Então, às vezes, ele vai ter uma desorganização no consultório. A minha filha tem com arzinho, ela não suporta. Não suporta o arzinho. Uma coisa simples. Então, eu falo, às vezes tem paciente que eles sentam na cadeira, nós anestesiamos, abrimos o dente com motor, então usou o barulho, então é a sensação da anestesia, que é outra sensação difícil. Então, ele anestesiou, abriu o motor, então usou água, usou barulho, tudo bem. Aí, na hora de colocar um isolamento, então nós colocamos rolo de algodão. Então, sensorialmente, ele não suporta o algodão. E aí, ele não quer deixar restaurar o dente, fechar. Aí, às vezes, o aluno fica pensando, poxa, o que deu de errado? Porque a anestesia algodãozinho não dói nada, né? Mas o algodãozinho não foi antecipado antes, né? Então, nós trabalhamos mostrando toda a sequência do que vai ser feito, todas as técnicas de antecipação, a previsibilidade mesmo, né? Para melhorar o aceite de cada condição. É lógico que a odontologia ela é muito ampla, então ele pode ir para fazer uma exodontia, uma extração, uma restauração, uma limpeza, um tratamento endodôntico, um tratamento de canal, e hoje nós temos diversos que vêm e querem os procedimentos estéticos, né? Então, ele quer colocar aí os laminados cerâmicos, as famosas lentes, e nós fazemos isso porque, assim, o tratamento odontológico não tem impeditivo nenhum para nenhuma pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem que trabalhar para que ele aceite o tempo que ele precisa ali de cadeira para receber aquele atendimento, mas ele não tem nenhum impeditivo. Então, toda a odontologia, ela é feita para qualquer pessoa, né? Então, e essa é a visão que o dentista tem que ter. Então, o dente, a mãe chega e fala, mas você não acha que tá um pouco esquisitinho esse dentinho da frente, não sei o quê? Não, deixa assim mesmo. Não, ele tem o direito de ter o tratamento como qualquer outra pessoa, desde que eu tenha a condição clínica satisfatória para dar um resultado bom, né? Então, é uma evolução nesse sentido aí. Perfeito.
Simone, mais alguma consideração? Não, eu vou encerrar agradecendo a presença das duas. Eu sei que a agenda das duas foi suado. Eu estou com ela aqui já desde acho que outubro tentando, mas final de ano eu sei que é complicado. A Adriana também saiu até, né? Pois é, a Adriana, conta comigo, que eu e o Wagner estamos entrando em contato com alguns vereadores que estão nos apoiando bastante. Vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Eu sei que você já tentou e que não deu em nada, mas nós não podemos desistir. Não. Vamos continuar nossa militância até o fim. Até aposentar. Até aposentar. Não eu vou até o fim, sem aposentadoria. Então, muitíssimo obrigada por vocês duas estarem aqui, que são duas profissionais com muita ética. Eu me importo muito com isso, tem que ter muita ética. Me pedem 1 milhão de indicações de neuropsicólogas, porque eu sei que tem milhares aí fora, tem milhares. E eu sempre falo, se não for Maria Rita, não confio, então, porque é através do trabalho de vocês que a gente tem essa certeza de que vocês duas têm muita ética, que é maravilhoso, adoro o seu ativismo, adoro a sua coragem. Não tem parente com autismo, né? Não tem. E está lá lutando pelo autismo, maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer. Beijo para as duas. Obrigada. Obrigada a obrigado. vocês. E é isso. Inscrevam-se no canal, compartilhem, leva mais informações, né, às pessoas para que a gente tenha esse mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.